Bem-vindo, alunos, à nossa aula de Filosofia da Ciência, aula 1 para o terceiro ano do ensino médio. Eu sou o professor Derek e vou acompanhar vocês nessa jornada de aprendizado filosófico. Vamos começar com a introdução à filosofia da ciência. Para isso é preciso saber o que significa a palavra ciência. O que é ciência? Esta palavra vem do termo em latim scientia, significa conhecimento. Portanto, a palavra ciência decorre da palavra latina scientia, que significa conhecimento. Existe historicamente um destaque para a ciência a partir do século XVII, com as contribuições das teorias de Galileu Galilei. Até então, a ciência, como a gente a entende hoje, estava profundamente ligada à filosofia, que era a forma de investigação racional, até então hegemônica, predominante. Mas a partir do século XVII, a ciência começa a enveredar na busca de uma autonomia como campo do conhecimento. A ciência, portanto, tem como uma característica principal a busca por um conhecimento rigoroso, sistemático e seguro. O que isso quer dizer? Que a ciência busca necessariamente um conhecimento que seja fruto de uma investigação séria, por isso rigorosa. Uma investigação que leve em consideração algumas etapas, por isso sistemático. E claro, que possa ser verificado por outras pessoas, utilizando um método. Por isso, um conhecimento que seja seguro. Não um conhecimento baseado na fé, na mitologia ou nas crenças. A ciência, portanto, busca uma explicação racional do mundo, baseada na razão, não na fé, na magia ou na imaginação. Uma explicação racional. Para isso, também vale a pena recordar um conteúdo que é trabalhado no primeiro ano do ensino médio, que é a relação entre mito e filosofia. A filosofia surge na Grécia como uma alternativa para a explicação até então existente sobre a realidade, sobre a vida humana e sobre tantos mistérios que intrigam a humanidade. O mito, portanto, que era um conjunto de narrações a respeito de diversos fenômenos, que atribuíam aos deuses ou a entidades a origem desses mesmos fenômenos. A filosofia surge para questionar isso, baseando-se muito mais na razão do que na emoção ou na crença. A ciência, que é filha da filosofia, ela também segue essa linha de raciocínio. O mito tinha essa função, pessoal. O mito aliviava o medo do desconhecido, do inexplicável e da morte. O ser humano teme aquilo que ele não conhece. Portanto, a humanidade naquela época criou esses mitos, essas histórias, como uma maneira de explicar, para aliviar um pouco essa sensação de medo diante do desconhecido, do inexplicável e da morte. No caso da morte, só a título de curiosidade, eles atribuíam ela a um deus chamado Thanatos. Até hoje, a disciplina médica que estuda a morte, os processos que implicam na morte, pós-mortem, na decomposição do corpo, é chamado de tanatologia. Tanatologia vem de Thanatos, esse deus grego que era a personificação da morte. Bem, a mitologia ela possui, claro, alguma relação com a religião, porque a mitologia era a religião daquela época. Os deuses gregos do paganismo, de maneira geral, que estavam presentes na mitologia, eram importantes socialmente. Portanto, existiam templos em honra a esses mesmos deuses, existiam sacerdotes, existia um culto. E tanto a mitologia como a religião acabam se baseando não necessariamente na razão, mas sim numa aceitação. O ser humano aceita aquele mito como verdade, não questiona. Ou aceita a religião mediante a fé e não a questiona através da razão. Portanto, diferente da ciência e da filosofia, que abraçam a dúvida, abraçam o questionamento, mitologia e religião não o fazem. A ciência, assim como a filosofia, que lhe deu origem, permite a dúvida e o questionamento. Definição e objetivos da ciência. A ciência
é, portanto, um conhecimento sistemático, metódico e racional, seguro acerca dos fenômenos do mundo. Repetindo, 4 características da ciência. Ela é um conhecimento sistemático, é um conhecimento metódico, eu já falei, ela possui um método próprio, racional, porque é baseado na razão e não na aceitação, e seguro, porque pode ser verificável através de experimentos. E esse conhecimento se debruça sobre os fenômenos do mundo, sobre tudo aquilo que acontece na vida humana. Vale a pena a gente recordar, também conteúdo do primeiro ano, que quando a gente fala de conhecimento, nós temos 2 grandes tipos. O conhecimento em sentido amplo e o conhecimento em sentido estrito, também chamado de episteme. O conhecimento em sentido amplo é aquele conhecimento que não é embasado numa certeza, ou seja, é uma percepção humana que o indivíduo possui, mas ele não tem necessariamente uma comprovação ou uma linha de justificação. Diferente do conhecimento verdadeiro, do conhecimento seguro, que é chamado de episteme, que é trabalhado tanto pela filosofia como pela ciência. Então, o conhecimento que você tem a respeito de quem é o seu pai, de quem é a sua mãe, não é baseado tanto numa teoria científica, numa experimentação. É baseado mais numa noção geral de conhecimento. É diferente da noção que você tem após estudar para realizar uma prova. Quando você estuda aquela teoria científica, você faz determinados testes, determinadas atividades, até entender a linha de raciocínio daquele conhecimento e assim conseguir responder a indagação da avaliação. Isso é um conhecimento mais seguro. Da mesma forma, o conhecimento do cientista que está fazendo um determinado experimento é um conhecimento mais seguro do que aquela noção geral de conhecimento. E 3 blocos de atuação no estudo do conhecimento que não devem ser confundidos pelo aluno do terceiro ano. Gnosiologia é um conteúdo do primeiro ano, basicamente pode ser traduzido por teoria do conhecimento. Gnosiologia significa teoria do conhecimento. Epistemologia, vem de episteme, também significa conhecimento, assim como gnose, mas existe uma diferença. A epistemologia, ela é uma maneira, claro, de estudar o conhecimento, mas que tipo de conhecimento? A episteme, ou seja, a epistemologia estuda os conceitos, os princípios e os resultados das teorias científicas. Portanto, é uma maneira, uma teoria do conhecimento mais voltada exatamente para as teorias científicas, para compreender os princípios, como é que essas teorias foram elaboradas, como elas se organizam internamente e externamente umas com as outras, avaliando conceitos, avaliando princípios e, claro, os resultados dessas teorias e os impactos na nossa vida. Agora, a filosofia da ciência ela é um pouco mais ampla, ela é um pouco mais aberta, porque ela acaba analisando não só a ciência, mas o confronto da ciência, do conhecimento da ciência com outros elementos, como a ontologia e a metafísica. Será que determinadas entidades que são cultuadas, que são acreditadas culturalmente, será que existem, apesar daquilo que a ciência tem encontrado ou já encontrou? Então, esse tipo de pergunta um pouco mais aberta é feita pela filosofia da ciência. Neste bloco de trabalho, nós iremos estudar tanto epistemologia como filosofia da ciência. Iremos estudar ambas. Gnosiologia estudada no primeiro ano, epistemologia e filosofia da ciência são estudadas no terceiro ano do ensino médio. A ciência possui objetivos, turma. Primeiro, tornar o mundo compreensível. É um dos primeiros objetivos que todo cientista tem, de tornar cada vez mais o nosso mundo, que é muito rico, muito vasto, muito complexo, em um mundo que nos seja compreensível. Claro, prever situações. A gente pode, inclusive, citar como exemplo as modernas tecnologias que ajudam a prever clima, quando vai ser bem severo, determinados tremores, podem vir a detectar um risco de terremoto, pode provocar, inclusive, acontecendo no oceano, um maremoto, para quem sabe fornecer um aviso para a população se afastar, para se proteger de um furacão ou de um tornado. Enfim, prever determinadas situações. A moderna ciência e os métodos científicos estatísticos que ajudam a prever determinadas situações antes mesmo delas acontecerem.
e assim sucessivamente. Claro, controlar a natureza. A ciência, querendo ou não, pode assumir para si essa missão. Ajuda o homem a controlar a natureza, a moldar a natureza segundo a vontade humana. Claro que isso traz alguns impactos de ordem ambiental e de ordem ética, que a gente trabalha normalmente no segundo ano, as consequências éticas da atuação humana. E o método científico. Falamos tanto de ciência, falamos do seu conceito, dos seus objetivos, e falamos que ela é um conhecimento metódico. É metódico porque possui um método. Então é preciso discutir a respeito desse método. Método é uma palavra que vem do grego meta, através, e odos, caminho. Ou seja, um caminho através, ou através de um caminho. Portanto, o método nada mais é do que trilhar um determinado caminho. O cientista tem uma dúvida, ele vai trilhar um caminho em busca de uma resposta. Esse caminho que ele vai trilhar é o que a gente chama de método. De acordo com o método escolhido pelo cientista, nós temos a probabilidade de um resultado mais efetivo ou menos efetivo. Procedimentos, outra palavra que aparece bastante quando a gente fala de método científico. Os procedimentos orientam a investigação científica. Portanto, procedimentos são aquelas ações que devem ser tomadas pelo cientista para desenvolver a investigação científica. Ok? Procedimentos, portanto, orientam a investigação científica. A coleta de material, entrevista de pessoas, aplicação de determinados testes, etc. O método possui etapas? Claro, se é método científico e se segue procedimentos, é natural que esse método possua etapas. Falemos dessas etapas. Primeiro, a etapa do enunciado de um problema. O cientista, quando observa os fatos, turma, ele necessariamente vai se perguntar, ele vai confrontar aquele fato com aquilo que ele já sabe, com aquilo que já foi explicado a respeito daquilo. E vai se deparar com determinadas características daquele fato, daquele fenômeno que não foram explicadas. Portanto, ele vai ter que expor esse problema com clareza, procurando ferramentas para tentar resolver. Então, a primeira etapa do método científico é descrever o problema, as características do problema, aquilo que já se sabe a respeito dele, aquilo que não se sabe e quais os meios que a gente tem disponível para investigar aquele problema. A segunda etapa é a formulação da hipótese. Claro, se o cientista quer resolver o problema, ele vai propor uma solução, ele vai propor o que a gente chama de hipótese, que basicamente é o quê? É uma proposta que ainda não foi testada. Hipótese é uma proposta que ainda não foi testada, né? Mas que o cientista propõe com base naquilo que ele recolheu do problema. Então, ele propõe uma possível solução e vai, então, testar essa proposta. E isso é exatamente a terceira fase, ok? A terceira etapa são os testes experimentais da hipótese. O cientista vai verificar se essa hipótese ela é válida ou não. Quais as consequências dessa solução que ele propôs? Claro que ele vai controlar essa investigação, é evidente, para garantir que ele tenha o máximo de êxito, ok? Então a fase de teste deve ser controlada por ele, de uma certa forma, para que ele busque de maneira não emocional, mas racional, a verificação da validade dessa hipótese. E a última fase é a conclusão. Aqui, o cientista basicamente pode confirmar aquela hipótese, ou seja, a hipótese que ele propôs, quando ele testou, realmente responde ao problema inicial, ou então essa hipótese não responde e ele vai descartar ela e vai formular uma nova hipótese, que será testada. E aí o método transcorre até que ele chegue a um resultado. É importante verificar que a conclusão ela pode não resolver o problema, mas sim dar um pontapé para uma certa continuidade. Falemos um pouquinho a respeito de leis e teorias científicas. Também vale a pena a gente falar desses dois termos, podem gerar alguma confusão. Bem, as leis são diferentes das teorias, pessoal. Normalmente, quando se fala de leis dentro da ciência,
que são generalizações, nós estamos falando basicamente das ciências naturais. É mais comum a gente encontrar leis nas ciências naturais do que nas ciências sociais ou ciências humanas. Até pela natureza das ciências naturais que estudam fenômenos que possuem uma certa regularidade. Fenômenos que possuem uma certa regularidade. E é exatamente o que a gente está falando. Os fenômenos regulares. São vários. E, basicamente, quando se fala desses fenômenos, nós temos exemplos que são óbvios, que até uma criança do fundamental consegue perceber. A sucessão entre o dia e a noite, provocada exatamente pela movimentação dos astros, além da movimentação do planeta. As estações do ano, o nascimento dos seres vivos, a atração dos corpos em direção ao centro da Terra, gravidade. Ou seja, esses fenômenos eles possuem características comuns, independente da localização que você esteja. Por isso a gente fala de fenômenos, acontecimentos, mas que possuem uma regularidade, ou seja, uma certa semelhança entre eles. Observando essas semelhanças, observando essas regularidades, a ciência deseja chegar a uma conclusão geral. Quando a ciência chega a uma conclusão geral, ela dá o nome de lei científica. É assim com a lei da gravidade, por exemplo. Ou seja, depois de vários testes, verificou-se que sempre aquele fenômeno acontece daquela forma. E aí a ciência dá o nome de batismo, abre aspas, fecha aspas, para aquele fenômeno como sendo uma lei. Portanto, nós estamos falando de uma característica da lei que acaba por classificar esses fenômenos semelhantes por essas características comuns. É exatamente isso que a lei vai fazer. As leis elas são enunciados gerais que acabam apresentando essas características que são constantes e que são regulares. Já falamos que o objetivo da ciência, quando elabora uma lei, é chegar a uma conclusão geral que seja aplicável. As leis são enunciados gerais que apontam para relações constantes entre essas regularidades. As leis possuem, e aqui a gente pode acrescentar, essa visão global de um conjunto de fenômenos. E isso favorece o estudo científico, independente da cultura, independente do valor, porque ao permitir uma visão global a respeito de um conjunto muito grande de fenômenos, acaba facilitando a interação entre os diversos cientistas do mundo todo, que podem partir da mesma linha de raciocínio e podem, querendo ou não, acabar propondo hipóteses que sejam semelhantes. Quanto mais testes uma hipótese receber, maior a certeza e mais seguro será esse conhecimento produzido. As leis também permitem a previsão de novos fenômenos. Ora, gente, isso aqui é fácil de entender. Se a lei tem essa visão global, se ela descreve essas regularidades, esses fenômenos regulares, é claro, se eu sei que aquele fenômeno sempre se comporta daquela forma, eu posso prever quando ele vai acontecer e como ele vai acontecer. Por isso a gente pode falar que a lei prevê os fenômenos. Já as teorias, algumas pessoas poderiam confundir com a ideia, o significado vulgar dessa palavra, é apenas uma teoria. Não é bem assim. Teoria, dentro da ciência, é o mais alto grau de certeza. As leis, na verdade, costumam fazer parte de uma teoria científica. E a teoria acaba explicando as causas da regularidade. Por quê? Porque a lei, ela basicamente descreve o fenômeno. Então, a lei da gravidade, ela descreve a gravidade, o efeito da gravidade, que ela provoca nos corpos. Mas ela não explica de onde vem a gravidade, o que gera a gravidade. A teoria teria essa missão. A teoria explica a causa das coisas, o porquê das coisas. Não descreve apenas o que acontece, mas a origem e o motivo de acontecer. Portanto, a teoria acaba especificando esse mecanismo responsável pela regularidade da lei. E esse é o objetivo da teoria, explicar essas regularidades desse fenômeno, a causa desses fenômenos. Portanto, explicar e prever é a função das leis e das teorias científicas. Explicar e prever os fenômenos. Claro, uma característica que muitos dos críticos da ciência gostam de aproveitar para tentar minar a sua credibilidade é exatamente a transitoriedade das teorias científicas.
A ciência, ela busca o conhecimento preciso, coerente e abrangente, até porque ela é rigorosa, ela exige uma certa exatidão e que esse conhecimento ele seja o mais vasto possível, aplicável ao maior número possível de fenômenos. Mas com o tempo, mesmo a ciência desejando fazer esse tipo de busca, é possível verificar que com o tempo essas teorias acabam sendo refutadas por outras. Então surgem novas ferramentas, novos instrumentos, novas ideias que explicam melhor o mundo, que explicam melhor um determinado fenômeno. E assim aquilo que até então se tinha como certeza cai por terra. A gente pode citar, por exemplo, Revolução Copernicana, graças à obra da Revolução das Esferas, de 1543, de Nicolau Copérnico, no qual a teoria até então existente era de que a Terra era o centro, era o geocentrismo de Ptolomeu. A ideia que se tinha era essa, mas, através dessa obra, da Revolução das Esferas Celestes, Copérnico acabou provando que a Terra se movia em torno do próprio eixo e ao redor do Sol, e não o contrário, como defendia o geocentrismo de Ptolomeu. Isso foi uma revolução imensa. Com isso, alguns críticos acabam acusando a ciência de ser um conhecimento falho, porque sempre vai surgir uma coisa nova. Mas o fato é, antes do geocentrismo, qual era a ideia que existia até então para explicar as coisas físicas e astronômicas? Nós tínhamos a mitologia, que atribuía isso a deuses, inclusive os nomes dos planetas do Sistema Solar são em nomes dos deuses romanos, Vênus, Marte, Júpiter, Urano, Netuno. Será que essa é a melhor explicação? Atribuir aos deuses? Percebam que são críticas infundadas. Claro, outra coisa importante é mencionar as condições de validade de uma teoria. As teorias científicas elas são transitórias porque elas dependem de certas condições de validade, gente. E isso é muito importante que a gente tenha em mente. Claro, os conhecimentos científicos eles são abertos à dúvida. Eles não são infalíveis para todo sempre. Eles são válidos dentro de um determinado período histórico e levando em consideração a quantidade de informações e de instrumentos para a investigação da verdade. Essas são as condições de validade, ou seja, a quantidade de conhecimentos que existia na época, as ferramentas que existiam na época que permitiam a investigação. É preciso evitar o pessimismo de achar que a ciência não precisa existir, como alguns defendem, alguns fanáticos chegam a defender. A ciência não deve existir, porque ela é transitória, ela perdeu a sua razão de ser, uma teoria substitui a outra, então a ciência não tem propósito. Isso é um pessimismo, não podemos cair nisso. E, claro, também devemos evitar a visão de que conhecimento científico é uma crença passageira e a ser condenada no futuro. Também não é isso. Não necessariamente ela será condenada no futuro, ela pode ser apenas aperfeiçoada, ampliada. A ciência, portanto, nos ajuda na construção de um conhecimento em contínuo aprimoramento. Aqui seria o grande mérito da ciência, sair da zona de certezas inquestionáveis e nos mostrar que todos nós estamos constantemente aprendendo. O ser humano nasce sem saber de nada e vai construindo o seu ser, o seu conhecimento, com a ajuda da sociedade e das outras pessoas. A ciência nos propõe e nos permite isso, ou seja, admitir e trabalhar um conhecimento que está em permanente atividade de aprimoramento. Portanto, a gente pode fechar a respeito de filosofia da ciência, destacando que esse conhecimento certo, episteme, um conhecimento mais seguro, pautado pela razão, já era estudado pela filosofia. A ciência acaba simplesmente utilizando um método próprio e um itinerário diferenciado, mas a característica é comum entre filosofia e ciência, o uso da razão. A ciência moderna acabou direcionando a investigação do conhecimento verdadeiro para as ciências da natureza. Eu falei para vocês que esse termo de leis é muito mais comum nas ciências da natureza do que nas ciências sociais. A ciência moderna realmente acabou direcionando a forma de investigar o conhecimento verdadeiro quase como uma missão para a matemática, para a biologia, para a química, para a física, que são as ciências da natureza. A partir do século XIX, a gente pode destacar que para a ciência ela acaba recebendo status
né, de campo específico. A partir do século XIX, a ciência se torna de fato uma área específica de estudo. Ela começa a ganhar um certo destaque e uma certa preocupação para a filosofia. Vou repetir, então, muita atenção aqui. O que eu estou dizendo é, nós já falamos que a partir do século XVII, com Galileu Galilei, a ciência começou a se libertar da filosofia, se tornando um campo autônomo. Mas no século XIX é a filosofia que passa a reconhecer a ciência como um campo específico e como um objeto a ser estudado. E aí a gente pode falar de filosofia da ciência. Aqui nós temos pensadores como William Whewell e John Stuart Mill, que ajudaram na evolução e no aprimoramento desse campo na filosofia da ciência, que a gente está começando a trabalhar. A partir do século XIX, a gente pode mencionar que a filosofia começa a se preocupar com a ciência como um campo de estudo filosófico. E os temas da filosofia da ciência, pessoal? O que a filosofia da ciência vai necessariamente apreciar? O estudo do método de investigação científica. Então, a filosofia da ciência vai procurar apreciar quais os tipos de método, quais os resultados, quais as possibilidades de melhoria desses métodos. Também a classificação das ciências em ciências da natureza, ciências humanas, ciências exatas, ciências da saúde, quais as classificações e por que classificar a ciência dessa forma, qual o critério. Também avalia a natureza das teorias e a sua capacidade de explicar a realidade, e aqui a filosofia da ciência se une com a epistemologia, porque a epistemologia estuda os princípios, os conceitos e os resultados das teorias científicas. E, claro, o papel da ciência e o seu uso na sociedade. Então, aqui é a hora de estudar a respeito do impacto envolvendo as tecnologias e assim sucessivamente. Como a ciência pode colaborar e contribuir na melhoria da nossa vida e da vida em sociedade. Então, a título de atividade, turma. Bem, para quem tem um livro didático, eu peço que deem uma olhada na página 367. Vocês vão encontrar dois tipos de atividades, normalmente. Uma, a chamada de análise e entendimento. Eu quero que vocês respondam no caderno, né, e deixem isso organizado no caderno de vocês, junto com as anotações que vocês fizeram da aula. Respondam essas 3 questões. Logo embaixo vocês vão encontrar a chamada conversa filosófica, certo? Que é uma proposta de produção textual. Então eu quero que vocês elaborem essa resposta de vocês em forma de um texto dissertativo argumentativo, onde você vai expor a sua opinião e, no mínimo, 60 linhas, ok? Então eu peço que vocês façam isso também no caderno de vocês, deixem isso organizado com data, porque futuramente eu vou cobrar essas anotações e essas atividades de vocês. Então tenho essa preocupação de datar as aulas e fazer as atividades, porque depois a gente vai fazer o envio desse material. Provavelmente através de PDF. Vocês vão tirar foto, transformar isso em PDF e enviar para mim, para que eu possa corrigir. Só lembrando que essa resposta na conversa filosófica, 60 linhas, numerem as linhas, de 1 a 60. É o mínimo, não é o máximo. Você pode escrever mais de 60 linhas. Não pode escrever menos de 60 linhas, ok? Então, exponha seu argumento, sua reflexão. Bem, para a gente filosofar, eu gostaria que vocês, para quem é inscrito no canal, eu peço que vocês, alunos, respondam esta pergunta nos comentários desse vídeo. Como a ciência pode ajudar a sua vida? Baseado naquilo que você anotou, baseado naquilo que você refletiu, responda. Como aluno de 3º ano. Como a ciência pode ajudar a sua vida? Você responde aqui nos comentários deste vídeo. Muito obrigado pela atenção. Ajudem a divulgar o canal para os colegas de vocês. Vamos pedir que se inscrevam, divulguem para outras pessoas. Vamos fazer o nosso canal crescer e eu conto com a colaboração de vocês, ok? Bons estudos!